Era uma noite silenciosa e a cidade de Chapecó parecia repousar em paz. Dentro de um apartamento aparentemente comum, um dos crimes mais perturbadores da região estava prestes a acontecer. Walter, um homem querido e respeitado por todos, um pai dedicado que jamais poderia imaginar que a ameaça à sua vida estava tão próxima. Do lado de fora, nada indicava o terror que se desenrolava entre aquelas paredes. Mas dentro daquele lar, o amor e a confiança estavam prestes a se transformar em medo, sangue e silêncio. E no centro dessa história estava uma mulher, Andrea, cuja aparência tranquila escondia uma mente atormentada e um plano que chocaria até os investigadores mais experientes. O que poderia levar alguém a tirar a vida da pessoa com quem dividia sonhos, segredos e o mesmo teto? Talvez uma traição? Talvez ciúme? Ou algo ainda mais sombrio, escondido nas entrelinhas de um relacionamento aparentemente perfeito? Prepare-se para conhecer os bastidores de um caso que abalou Santa Catarina e deixou marcas profundas em todos que acompanharam sua investigação. Porque por trás de um amor doentio, às vezes se esconde um verdadeiro pesadelo. Walter nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em uma família simples e marcada por dificuldades. Quando ele tinha apenas 2 anos e meio, perdeu o pai. Sua mãe, Jess de Vargas Aita, tornou-se seu pilar. Mulher trabalhadora e determinada que criou sozinha 3 filhos, e desde cedo percebeu em Walter uma força interior fora do comum. A ausência do pai o marcou profundamente, mas também o moldou, e a dor se transformou em combustível. Jess, vendo a paixão do filho pelo corpo e pela disciplina física, montou uma pequena academia improvisada em casa, com pesos e barras feitas de material simples. Era ali, entre os ecos de ferro e suor, que nasceu o atleta que anos depois conquistaria títulos e inspiraria centenas de pessoas. Walter não era apenas um corpo musculoso. Era um homem movido pela superação. Formou-se em educação física pela Faculdade Metodista Centenário, em Santa Maria, por volta de 2013. Dedicava-se ao ensino, aos treinos e à motivação dos outros. Com o tempo, se tornou personal trainer e começou a ganhar espaço nas redes sociais. Seus vídeos de treino, sua disciplina e sua forma de inspirar seguidores o tornaram uma referência. Mas por trás dos músculos e da rotina impecável, havia um homem sensível, afetuoso e leal à família. Sua mãe o descrevia como um menino de coração puro. Essa dualidade, a força externa e a doçura interna, seria anos depois o contraste mais doloroso da tragédia que viria. Por volta de 2020, a carreira de Walter estava em ascensão. Competia em eventos regionais e nacionais, acumulando títulos e seguidores. Sua vida parecia em equilíbrio: trabalho, saúde, reconhecimento e uma rede de apoio sólida. Foi nesse período que conheceu Andrea Carvalho, uma mulher de aparência tranquila e olhar intenso. Ela frequentava academias e compartilhava do mesmo universo fitness que ele. Era natural que os dois se aproximassem. No início, parecia um romance típico de 2 pessoas com objetivos semelhantes. Parceria nos treinos, cumplicidade e admiração mútua. Em 2021, Walter e Andrea se casaram em Chapecó, Santa Catarina. Nas redes sociais, o casal exibia uma vida feliz. Sorrisos em fotos, declarações apaixonadas e viagens rápidas mostravam o retrato de um amor sólido. Mas o que ninguém via era o que se passava longe das câmeras. O comportamento de Andrea começava a mudar, revelando traços que até então estavam escondidos. Enquanto Walter conquistava cada vez mais respeito no fisiculturismo, Andrea carregava um passado que ela fazia de tudo para esconder. Nascida no Rio Grande do Sul, sua juventude foi cercada por relacionamentos conturbados e escolhas perigosas. Pouco se sabe sobre sua infância, mas o que se sabe é suficiente para entender o que viria. Em abril de 2019, Andrea participou de uma tentativa de latrocínio, um roubo seguido de morte, planejado por um detento da penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Ela seria a responsável por executar o plano nas ruas, mas o crime não foi concluído. Foi presa e condenada em 2021 a 18 anos e 8 meses de prisão, pena que depois foi reduzida para 15 anos. Quando o mandado de prisão definitiva foi expedido, em novembro de 2023, Andrea já havia fugido, desaparecendo sem deixar rastros. Com documentos falsos, ela se mudou para Santa Catarina, onde passou a viver sob uma nova identidade. Lá, conheceu Walter, que não fazia ideia de que estava se casando com uma foragida da justiça. Nos primeiros anos de casamento, Andrea parecia a esposa ideal.
Acompanhava Walter nos campeonatos, vibrava com cada conquista e se apresentava como uma mulher dedicada. No entanto, com o passar do tempo, o controle começou a dar lugar à obsessão. Andrea se tornava cada vez mais ciumenta e possessiva. Controlava horários, questionava mensagens e seguia os passos do marido com desconfiança. Amigos próximos relatam que Walter tentava manter a paz, mas era visível que ele vivia sob constante tensão. Por fora, o casal ainda sorria nas redes sociais. Mas, por dentro, o amor havia se transformado em vigilância. E a desconfiança de Andrea logo se tornou paranoia. No início de 2025, Andrea começou a manifestar sinais de descontrole emocional. Ela acreditava que Walter estava atraindo, não por provas concretas, mas por revelações espirituais que dizia ter recebido. Segundo relatos, ela teria consultado uma mãe de santo que lhe disse que o marido era infiel. A partir daí, Andrea mergulhou em um mundo de desconfiança e raiva. Passou a vigiar Walter de forma obsessiva, fez buracos nas paredes para observá-lo e chegou a filmá-lo dormindo, enviando vídeos com ameaças de morte para o próprio celular dele. Em uma das mensagens, um emoji de faca dizia em poucas palavras: "Você vai pagar." Em conversas com uma inteligência artificial, Andrea descrevia sua angústia, seu desejo de vingança e o descontrole que sentia. Ela falava em justiça divina, em traição imperdoável e em fazer ele pagar com o próprio sangue. Walter percebeu o perigo e, em mensagens a amigos, dizia temer ser atacado. Mesmo assim, continuou tentando salvar o casamento. Talvez por amor, talvez por acreditar que ela poderia mudar. Mas o destino já estava traçado. Era a madrugada de 7 de setembro de 2025. Walter dormia no quarto do casal completamente exausto após um dia de treino intenso. Ao seu lado, Andrea o observava em silêncio, tomada por um misto de fúria e ressentimento. Então ela foi até a cozinha e pegou uma faca grande. Cada passo até o quarto era um mergulho no abismo que ela dava. Então, sem aviso, ela atacou Walter sem piedade. O primeiro golpe atingiu a jugular. Walter então acordou, mas não teve tempo de reagir. Em poucos segundos, o quarto virou um campo de sangue. Segundo o laudo pericial, foram 21 facadas em várias partes do corpo. Rosto, tórax, abdômen, braços e pernas. Marcas nas mãos indicavam que ele tentou se defender, mas estava enfraquecido demais para resistir. Ainda ensanguentado, Walter tentou fugir. Rastejou até o corredor, deixando um rastro de sangue. Vizinhos chegaram a ouvir seus gritos. Poucos tiveram coragem de sair. Uma moradora o viu pelo olho mágico, nu, cambaleando, pedindo socorro. Minutos depois, Walter caiu nas escadas do prédio e morreu ali, sem ajuda. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo de Walter nas escadas e Andrea ferida com cortes leves nos braços e na cabeça. Ela afirmou que havia sido atacada primeiro e que agiu em legítima defesa. Mas a cena contava outra história. O quarto estava coberto de sangue e a faca do crime ainda estava ali. Os ferimentos de Andrea eram superficiais, deixando bastante dúvidas no que havia realmente acontecido. Era evidente que o ataque partiu dela. Na delegacia, a farsa desmoronou ao verificar os documentos. A polícia descobriu que Andrea era foragida por tentativa de latrocínio no Rio Grande do Sul há alguns anos atrás. A mulher que alegava ser uma vítima era, na verdade, uma criminosa reincidente. O caso tomou conta dos noticiários. Em Chapecó, o nome de Walter era sinônimo de determinação. Ele era 5 vezes campeão estadual de fisiculturismo, vice-campeão mundial e inspiração para muitos jovens atletas. Academias locais suspenderam aulas em sinal de luto. Centenas de mensagens tomaram as redes sociais, com homenagens, tristeza e incredulidade. Enquanto isso, Andrea foi presa em flagrante e transferida para o presídio feminino de Chapecó. A polícia concluiu o inquérito em outubro de 2025, classificando o caso como homicídio doloso qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. O corpo de Walter foi levado para Santa Maria, cidade onde nasceu e onde tudo começou. Antes do traslado, foi preciso realizar o procedimento de tanatopraxia para reconstruir o rosto profundamente ferido. O velório aconteceu no Memorial São Martinho e o enterro no cemitério ecumênico municipal. Familiares, amigos e colegas de academia se despediram de um homem que inspirava disciplina e esperança. Sua mãe Jess disse em meio às lágrimas: "Meu filho dedicou a vida ao bem. Nunca imaginei que o amor dele seria o que o mataria." Andrea permanece presa aguardando julgamento. Além do homicídio de Walter,
deverá cumprir a pena de 15 anos pelo crime cometido no Rio Grande do Sul. As evidências contra ela são esmagadoras. O histórico de violência, a fuga, o planejamento e as mensagens enviadas à vítima. A defesa ainda tenta sustentar a tese de transtorno mental e legítima defesa, mas a perícia aponta frieza e premeditação. A mulher que fugiu da justiça agora enfrenta o próprio reflexo, a consequência de uma mente tomada pelo ciúme e pela obsessão. Mesmo após sua morte, Walter continua inspirando. Nas redes sociais, seus vídeos de treino e frases motivacionais seguem sendo compartilhados. Para muitos, ele representa a força que não morre e o exemplo de quem transforma dor em propósito. Seus alunos e amigos mantêm viva sua memória, e sua mãe segue lutando por justiça, não apenas para punir Andrea, mas para lembrar que violência doméstica também pode acontecer contra homens. O caso de Walter e Andrea é um lembrete doloroso de como a obsessão e o desequilíbrio podem transformar o amor em tragédia. Atrás de cada manchete existe uma vida interrompida e uma história que jamais será esquecida. E por mais que a justiça tenha sido feita, nenhuma sentença é capaz de apagar o peso de uma perda como essa. Se você gosta de conhecer histórias reais que revelam o lado mais sombrio da natureza humana, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos casos que vamos desvendar aqui. Até o próximo episódio.